Federalismo, vamos falar um pouco do federalismo brasileiro. E como a gente já comentou antes, o federalismo brasileiro tem algumas peculiaridades. Primeiro, é o primeiro Estado federal de três esferas, ou três níveis, ou seja, que inclui o município como ente federado. E o que é ser um ente federado? É ter competência constitucional. E a partir de 1988, o município brasileiro passa a poder se auto-organizar, ou seja, passa a ter competências constitucionais, né, de organizar o seu próprio poder executivo e o seu próprio poder legislativo. O município brasileiro não tem judiciário. A nossa federação, portanto, tem uma estrutura dessa forma, né? Nós temos aqui o Estado Federal, que não se confunde com a União. Estado Federal, pessoa jurídica, direito público internacional. União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, pessoas jurídicas de direito público interno. A partir de 88 temos algumas novidades. O município passa a ser ente federado porque passa a poder se auto-organizar fazendo a Constituição Municipal, que é a lei orgânica do município. E o Distrito Federal também recebe competências constitucionais. Passa também a poder fazer a sua própria lei orgânica do Distrito Federal, que é a Constituição do Distrito Federal. E aí tem outras peculiaridades. A União tem Executivo, Legislativo e Judiciário da União, Estado-membro, Executivo, Legislativo e Judiciário, município, Executivo e Legislativo. O município não tem poder judiciário, mas passou a ter competência constitucional. O Distrito Federal passou também a ser ente federado a partir de 1988. E o Distrito Federal passou a ter algumas peculiaridades. Primeiro, o Distrito Federal, né, aquele território quadrado lá no meio de Goiás, é a sede dos poderes da União. Por isso era um território federal que não era ente federado, não tinha autonomia, mas que a partir de 88 recebeu competências, né, constitucionais, passou a ter um poder constituinte decorrente de elaboração da sua própria lei orgânica do Distrito Federal, que é a Constituição do Distrito Federal. E aí, então, o Distrito Federal tem o seu poder executivo, o governador do Distrito Federal, o seu poder legislativo, que é a Assembleia Distrital, os deputados distritais, né, os legisladores do Distrito Federal, e tem o seu próprio poder judiciário. Só que o judiciário do Distrito Federal tem uma diferença dos outros judiciários dos Estados-membros. Né? O judiciário do Distrito Federal é organizado pela União para o Distrito Federal. O que significa, então, que o Distrito Federal tem judiciário próprio, só que esse judiciário não é auto-organizado pela Constituição do Distrito Federal, pela lei orgânica do Distrito Federal, mas sim pela União para o Distrito Federal. Portanto, os juízes do Distrito Federal são juízes do Distrito Federal, não são juízes federais, mas são servidores federais. E aí o Distrito Federal não é dividido em municípios. Então aquelas várias cidades do Distrito Federal, a começar por Brasília, né, o plano piloto, aquele avião, né, e várias outras cidades como Gama, Samambaia, enfim, e várias outras, elas não são municípios, não têm autonomia, não são descentralizações, mas sim desconcentrações. Então, portanto, né, essas cidades, essa chamada cidades satélites e a própria cidade de Brasília não são municípios, não têm personalidade jurídica própria, né, são meras desconcentrações, logo não tem prefeito, não tem legislador, não tem vereador. E aí então como é que faz? O governador do Distrito Federal acumula as competências do governador dos estados, mais dos prefeitos. E os legisladores do Distrito Federal, né, os deputados distritais, acumulam as funções de deputados estaduais, mais vereadores. Além disso, o Distrito Federal tem polícia militar, mas a polícia militar também é organizada pela União para o Distrito Federal. A mesma coisa a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militares e o Ministério Público. Né? Então, é importante lembrar isso. É o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o Poder Judiciário do Distrito Federal. Mas são organizados, e aí o entendimento do Constituinte, por questão de segurança nacional, ali é o território onde está a sede dos poderes da União, são organizados pela União para o Distrito Federal. Portanto, o Distrito Federal se auto-organiza, tem uma Constituição, que é a lei orgânica do Distrito Federal, organiza o seu legislativo, o seu executivo,
mas não organiza o seu judiciário, o seu Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, né, que são organizados pela União para o Distrito Federal. Então a gente tem uma estrutura, sempre é bom lembrar que a Constituição Federal é do Estado Federal e tudo se subordina à Constituição Federal. A União participa da soberania do Estado por meio de uma competência constitucional, que é o poder constituinte derivado, que é o poder de reforma da Constituição, hoje só por meio de emendas, a revisão não pode mais ser feita, já foi feita, era prevista no ato das disposições constitucionais transitórias, aconteceu o que acontece, o ato das disposições constitucionais transitórias, como o próprio nome sugere, e assim que ele se efetiva, aquele dispositivo desaparece. E, portanto, havia uma previsão de uma revisão, a revisão já ocorreu em 1993, e agora não pode mais existir revisão, só emendas, né, que são alterações pontuais do texto. Uma emenda à Constituição, ela pode ser uma emenda supressiva, que suprime parte do texto, que retira parte do texto, pode ser uma emenda aditiva, que acrescenta texto, pode ser uma emenda modificativa, que modifica a redação do texto, né? Mas é sempre uma alteração pontual do texto, diferente da revisão, que é uma revisão geral do texto, que já aconteceu e não pode acontecer de novo. Então a União tem um poder constituinte derivado. Estado-membro, Distrito Federal e municípios, que também são pessoas jurídicas de direito público interno, têm poderes constituintes decorrentes de elaboração das suas próprias constituições, que é essa capacidade de auto-organização que marca o federalismo. E uma outra marca do federalismo é que não há hierarquia entre União, Estado-membro, Distrito Federal e município. Portanto, o presidente não manda no governador dos Estados-membros, nem do Distrito Federal, não manda nos prefeitos, assim como os governadores não mandam nos prefeitos, não há hierarquia, cada um tem as suas próprias competências. Nós vamos discutir em um outro vídeo a questão das competências legislativas, competências administrativas, e uma questão que é polêmica e interessante, que dá uma tese de doutorado, né, que é a discussão sobre a competência concorrente. Né? Eu estou o tempo todo afirmando que não há hierarquia entre União, Estado-membro e município, né? Mas que União, Estado-membro e município são subordinados à Constituição Federal, que pertence ao Estado Federal. Estado Federal é uma coisa, União é outra coisa. Então, não há hierarquia. Mas como é que faz quando União, Estado-membro, Distrito Federal e municípios legislam sobre o mesmo assunto? O artigo 24 da Constituição, né, e combinado com o artigo 30, que diz respeito às competências do município. Isso nós vamos ver mais adiante em um outro vídeo. Bom, uma coisa importante, né, a gente falar a respeito do federalismo, né, é que no passado, quando foi promulgada a Constituição e o município recebeu essa competência constitucional, nós temos então, portanto, a primeira federação de 3 esferas. As federações, em geral, são de 2 esferas, União e Estados-membros. Os municípios têm autonomia legislativa, administrativa, até judicial, mas não tinham autonomia constitucional. Os municípios não eram entes federados. Então, a primeira federação a ter um município como ente federado, um município com competência constitucional, participando, portanto, da soberania do Estado, a competência constitucional é como que a União, Estado e municípios participam dessa soberania, né, e essa soberania integral ela só se manifesta no poder constituinte originário, que elabora a Constituição, que cria o Estado e os poderes instituídos, né, essa nossa federação, houve alguns autores, né, começaram a argumentar que não, que o município não podia ser ente federado. Por quê? Porque o município não tinha poder judiciário. Mas não é o judiciário que caracteriza o federalismo, né? É sim a descentralização de competência constitucional. Ah, que o município não tinha representação no Senado? Olha, mas tem estados unitários que têm Senado, a França. Tem estados regionais que têm Senado, a Itália. Tem estados autonômicos que têm Senado, a Espanha. E tem estados federais que não têm Senado, a Venezuela. São exemplos apenas. Então, portanto, a existência ou não de representação no Senado não é a essência do federalismo. Está certo que a maior parte, a esmagadora maioria dos estados federais são bicamerais, têm Senado. Mas a existência ou não de um Senado não é essencial para caracterizar um Estado federal, e sim a descentralização de competências constitucionais. E aí, então, vem o nosso Congresso Nacional. Aqui um traço do Niemeyer, né? Onde aqui está a Câmara de Deputados, aqui o Senado. A Câmara de Deputados é a representação do povo, o Senado a representação dos estados.
né? A Câmara de Deputados, como é a representação do povo, a representação é proporcional à população dos estados, ao número de eleitores dos estados. E a Constituição estabelece um mínimo 8 e um máximo 70, né, números de deputados federais por Estado-membro. 8, então, para os estados menos populosos, né, o caso da nossa querida Rondônia, né, do Acre, Sergipe, Amapá, né, e 70 para o estado mais populoso, o estado de São Paulo. E os outros estados ficam entre 8 e 70. Aqui vem um problema que a gente vai discutir mais adiante, é que a população e o número de eleitores do estado menos populoso e com o menor eleitorado, e para o estado mais populoso e com maior eleitorado, né, não cabe dentro dessa proporção 8 e 70. O que faz, então, o que cria uma distorção que precisa ser discutida. Né? Ou seja, em alguns estados é necessário mais votos para se eleger um deputado federal. O que seria, então, você tem um princípio constitucional que cada eleitor um voto, e que o povo é o titular da soberania do Estado, né, que caracteriza essa democracia representativa, majoritária, semidireta que nós temos. Então, haveria uma distorção, ou seja, o voto de pessoas, de cidadãos, em alguns estados, valeria mais do que em outros estados. Haveria, então, uma supervalorização do voto em alguns estados e uma subvalorização em outros. Né? E isso poderia ferir o princípio, né, da soberania popular e da ideia de um cidadão, um voto. Esse mínimo e máximo é uma herança que vem da ditadura militar, que estabelecia mínimo 6, máximo 60, e que valorizava o voto de alguns estados em detrimento de outros estados, onde naquela ocasião, hoje não é mais essa realidade, mas naquela ocasião, né, tinha um eleitorado, um voto mais conservador que votava, portanto, no partido, na Arena, né, que era o partido da ditadura, da Aliança Renovadora Nacional, da Arena, né, e que tinha como oposição, a gente vivia naquela época da ditadura um sistema bipartidário, semelhante ao norte-americano, com eleição indireta para presidente da República, senadores biônicos, prefeitos biônicos das capitais, né, e então havia essa distorção, né, o voto, né, dos eleitores em alguns estados valia mais, elegia mais deputados, né, proporcionalmente algumas regiões do estado brasileiro, né, tinham mais representantes, proporcionalmente falando, do que outras. Isso é uma questão que precisa ser discutida. Né? E no Senado, nós temos um Senado simétrico, que caracteriza o federalismo simétrico. Né? Aqui falando de uma simetria horizontal, não da simetria vertical, que depois a gente vai discutir em outro vídeo, e que para mim essa leitura dessa simetria vertical, ou seja, de como que municípios e estados vão copiar o que está estabelecido na Constituição Federal, né? Isso eu não concordo. Né? O que limita a ação do Estado e do município são aquelas normas constitucionais que expressamente destinam os estados e municípios com relação às competências, né, impedimentos e autorizações, e os princípios constitucionais fundamentais. Agora, fora isso, né, se não há uma determinação expressa limitando a ação do Estado e do município, né, e além dos princípios fundamentais da Constituição, o Estado, numa federação, tem autonomia e liberdade para legislar, né, na matéria de suas competências. Né, e a mesma coisa o município. Mas essa simetria horizontal significa o quê? Que os entes federados entre si têm o mesmo número de senadores, então nós temos 3 senadores para cada Estado-membro, né, e tem as mesmas competências legislativas, administrativas e judiciais, quando é o caso. Por que quando é o caso? Porque o município não tem poder judiciário, mas os estados têm. Então os estados-membros entre si têm 3 senadores no Senado, né, e os Estados-membros entre si têm as mesmas competências legislativas, administrativas e judiciais e constitucionais. E os municípios entre si têm as mesmas competências legislativas, administrativas e constitucionais, uma vez que o município não tem poder judiciário. E mais, o senador tem um mandato de 8 anos e a renovação do Senado é feita de 4 em 4 anos. O que significa, então, que a cada 4 anos tem renovação de 1/3 ou 2/3. Ou seja, numa eleição vota-se para um senador, na outra eleição para 2 senadores, na outra um senador, 2 senadores e assim sucessivamente. E essa regra de escolha dos senadores, ela é uma regra que caracteriza um outro
uma outra característica, enfim, caracteriza ficou feio, mas enfim, é uma outra característica do Senado. Além de representação territorial, além de representação dos Estados-membros, o Senado é uma casa conservadora, uma casa revisora e conservadora. Por que conservadora? Porque na Câmara dos Deputados há uma renovação possível, ou seja, 100% das cadeiras é posta em votação a cada 4 anos. Então, portanto, você pode ter uma renovação muito maior na Câmara, coisa que não acontece no Senado. Por quê? Porque a cada 4 anos renova-se apenas 1/3 ou 2/3. Portanto, se há uma eleição que, por exemplo, venha mudar as características, né, da Câmara de Deputados, vamos supor que nas próximas eleições, maciçamente o eleitorado resolva votar em peso nos partidos de esquerda. E aí você tem uma renovação grande na Câmara de Deputados. Esse impacto, né, de transformação política e ideológica do eleitorado, né, vai chegar integralmente na Câmara de Deputados. Ou seja, esse impacto ele atinge em cheio a Câmara de Deputados, por quê? Porque há uma renovação de 100% das cadeiras. Já no Senado, esse impacto nunca é integral. Ele nunca vai atingir integralmente o Senado. Por quê? Porque sempre vai ter 1/3, ou pior, 2/3 da legislatura anterior, ou seja, dos senadores eleitos há 4 anos atrás, que vão continuar nessa nova legislatura mais 4 anos. Então, aquela mudança, que pode ser uma mudança radical que ocorra na Câmara, né, ela é barrada pelo um Senado conservador. Você pode ter, então, uma Câmara que se renove, que mostre um novo perfil, mais à esquerda, ou mais à direita, ou mais ao centro, enfim, isso aí pode variar. Mas esse impacto que atinge em cheio a Câmara não vai atingir o Senado, porque sempre restarão, né, 1/3, ou seja, 33,333% dos senadores, né, ou, dependendo do momento, 2/3, né, ou seja, 66,6666 dos senadores. Então, o que vai acontecer? Como no processo legislativo as matérias passam necessariamente pela Câmara e pelo Senado, as mudanças que podem ocorrer, né, de forma mais radical na Câmara poderão ser barradas por um Senado mais conservador, porque nesse Senado ainda estão presentes aquela tendência eleitoral de 4 anos atrás. Por esse motivo, e a gente já comentou isso aqui, há alguns juristas, entre eles a importante manifestação do professor Dalmo de Abel Dalari, eu também já escrevi alguns artigos publicados, né, em revistas e em livros coletivos, defendendo a extinção do Senado, ou, como diria o professor Dalmo, a fusão entre Senado e Câmara. Enfim, a adoção no Brasil de um sistema unicameral, que é mais democrático, mais dinâmico, né, que permite as transformações que o nosso país, né, e que o eleitorado, enfim, desejar. Vamos ficar por aqui. Depois nós voltamos para discutir a questão das competências, da distribuição de competências na Constituição, especialmente o artigo 21 a 24. As competências administrativas, artigo 21 e 23, e as competências legislativas, artigo 22 e 24. É uma matéria muito importante e que vai ajudar a gente a entender e perceber qual que é a característica do nosso Estado Federal. Até mais.